Ela é a delegada de polícia, titular da Delegacia Especializada à Mulher. Fala sobre o esforço, a dificuldade e preconceitos encontrados no ambiente anteriormente masculino. Eu quero chamar aqui, com todo respeito, a delegata Simone Chaves Moreira. Uma vez eu tive uma ilusão e não soube o que fazer, não soube o que fazer como ela, não soube o que fazer. Ela se foi, porque la deixei, porque la deixei. Não sei, eu só sei que ela se foi. Bom, boa noite a todos e a todas. Que responsabilidade falar depois de tantas mulheres maravilhosas que passaram aqui. A minha trajetória é curta, eu tenho 29 anos, sou delegada de polícia da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Gravataí. Eu até brinco com a capitã Hilda, porque ela deve agora se identificar com algumas coisas que eu vou falar. Eu sou filha de militar. Meu pai é capitão, ganhou o posto de major aposentado do Exército, continua trabalhando. Minha mãe é dona de casa e eu acho que eu nasci para ser policial. Quando meu pai chegava do campo, daquelas instruções que ficavam dias fora de casa, nós tínhamos um quartinho no fundo da casa da Vila Militar e ele chegava do campo e, além da saudade que eu queria matar, eu queria brincar com os cartuchos de munição já deflagrados e queria também me alimentar de ração, que nos campos tem um pozinho, tem um pacotinho com pozinho, coloca água quente, vira arroz, o outro vira feijão, e eu queria fazer teste de sobrevivência na selva dentro de casa. Minha mãe ficava doida comigo na época e eu queria enfeitar meu quarto e a casa inteira com cartuchos de munição. Diferente das minhas irmãs, então, com 6, 7 anos, eu gostava de fazer isso. Decidi fazer Direito, cursar a faculdade de Direito, quando eu estava em Brasília. Terminei lá o 3º ano do Colégio Militar. E, na época, a minha avó estava com câncer e morava em Santana do Livramento. Minha avó foi numa das sessões de quimioterapia para Brasília. Eu disse: vó, eu quero te acompanhar, eu quero ficar contigo. Era muito apegada à minha avó. E decidi ficar longe da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, para acompanhar minha avó e ir para Santana do Livramento. Foi uma fase bastante difícil, porque foi meio a contrassenso do meu pai, que dizia: minha filha, o estudo que eu posso te oferecer em Brasília é o centro do país, é onde tu vai ter o melhor estudo. Mas eu optei por ficar com a minha avó nessa época, minha avó materna, e comecei minha faculdade em Santana do Livramento. Nesse meio tempo, em 6 meses depois que eu cheguei em Livramento, a minha avó faleceu, em razão do câncer, e eu decidi, então, ficar com a minha tia, que morou a vida toda com ela, e ficou bastante deprimida. Então, cursei minha faculdade em Santana do Livramento. Não era uma faculdade excelente, não tinham os melhores cursos e não tinham também os melhores livros. Na época, estagiei na Justiça Federal, no Fórum e na Polícia Federal. E lá eu me encontrei. Na Polícia Federal eu já sabia o que eu queria ser delegada de polícia, e ninguém tirava de mim aquele sonho, mesmo estudando numa universidade que não era melhor, mesmo não tendo acesso aos melhores cursos, e nem dinheiro para comprar os melhores livros. Então, terminei a faculdade, fui a melhor aluna da sala e ganhei uma bolsa da Escola Superior do Ministério Público. Me formei em fevereiro de 2009, Dia 4 de março de 2010, abriu o edital do concurso de delegado de polícia. Eu, sabendo que eu queria, várias pessoas chegaram para mim e disseram: Simone, tu não vai passar. Tu estudou numa faculdade que não é tão boa, tu não está no centro do estado, tu não está em Porto Alegre, tu não está na capital, então tu não vai passar no concurso. É um concurso muito difícil. De imediato, eu liguei para o meu pai e disse: pai, eu vou fazer o concurso. Apesar de nós já termos decidido que eu iria vir para Porto Alegre fazer a escola do Ministério Público, ele disse: minha filha, tu não vai passar. Eu estou em Brasília, no centro de onde é tudo, mas assim, um dia tu passa, mas estuda uns 2, 3 anos.
E eu sabia que era o concurso da minha vida, que era o sonho da minha vida, que era aquilo que eu queria seguir. Então, eu disse, tudo bem, pai. A primeira fase do concurso foi em maio de 2010. Eu fui aprovada na primeira parte, que era a prova objetiva. Posteriormente, vim para Porto Alegre já em julho de 2010 e comecei a cursar a escola do Ministério Público enquanto me preparava para a prova subjetiva, que era uma prova escrita, segunda fase. Nesse meio tempo, eu passei por diversas dificuldades, porque me sinto até constrangida de dizer as dificuldades que passei em Porto Alegre depois do depoimento da Carlice, mas, para mim, naquela época, foi difícil. Eu estava longe dos meus pais, longe da minha tia, que era com quem eu morava em Livramento, meu pai fazendo força para eu voltar para Brasília e eu não querendo desistir do meu sonho. Então, passei na segunda fase, depois de diversas tribulações, e chegou a prova oral. Eu sou bastante tímida para falar, até conversei com a Karina, que, apesar de falar sobre a delegacia especializada no atendimento à mulher, e apesar de falar do meu trabalho, é difícil falar sobre mim, porque várias emoções vêm à tona, e na prova oral não foi diferente. Eu tinha que falar para desembargadores, eu tinha que falar para delegados de polícia, eu tinha que falar para promotores, eu tinha que falar para advogados, mestres, doutores. Então, foi uma fase bem difícil, mas me preparei, estudava até 14 horas por dia, porque recém tinha me formado nessa dita faculdade não tão boa. E ouvia de diversas pessoas, Simone, calma, é só o primeiro de tantos que estão por vir. Mas tive aprovação. Eu sempre fui uma pessoa muito sensitiva, muito positiva, e, na época, quando fui para a primeira prova oral, eu pensava, meu Deus, vai cair tal ponto que eu tenho extrema segurança, apesar de ter estudado muitos outros pontos, tem sempre um que a gente se identifica. Eu disse, não, meu Deus, vai cair. De pronto, sorteei esse ponto, tirei 9,5 na prova oral. Na segunda prova oral, que eu estava mais insegura, tirei um ponto que eu achei que eu não tinha segurança, tirei 10. E nessa prova oral me chamou a atenção essa minha intuição, essa minha sensibilidade de tratar com as coisas, que, apesar de não ter tanta segurança, eu lembrava do que o professor lá na faculdade, aquela que não era tão boa, me dizia. Então, posteriormente, pude encontrar com ele e dizer, professor, aquela sua aula lá me ajudou muito. E eu sou muito grata, apesar de ser uma faculdade dita não tão boa, Universidade da Região da Campanha, de Livramento, lá eu aprendi muito. E, apesar de várias pessoas dizerem que eu não ia conseguir, fui para o teste físico. No teste físico, tinha outro impasse. Apesar de eu querer comer ração a infância inteira, eu era uma criança que eu tinha asma, então o meu medo era a corrida. E nessa fase, meu pai já dizia, não, minha filha, tu vai conseguir. Então, depois de muito treino e confiando, eu acho que a confiança da gente, quando a gente acredita num sonho, nada é impossível. Então, corri, consegui fazer no tempo, deu tudo certo. Chegaram os exames de saúde e o teste psicotécnico. E aí eu pensava, bom, já fiz tudo, é isso que eu quero para a minha vida, e agora? Se a psicóloga disser que eu não tenho perfil? Eu sei que eu tenho perfil, mas se ela disser que não? Mas tive aprovação também, cursei academia de polícia, conheci meu marido, que está aí, e também me apoiou bastante, é delegado de polícia também. E fui designada para a Serra, Nova Prata e Nova Bassano, que para mim foi outra dificuldade, porque era uma cidadezinha pequena, Nova Bassano, 8.000 habitantes, Nova Prata, 23. E era um outro desafio, e lá eu estava sozinha. E aí, no primeiro dia que eu cheguei na delegacia, com 26 anos, o policial mais antigo disse, olha, delegada, nós temos 8 mandados de busca para cumprir. A senhora vai junto? Claro que eu vou, Douglas, hoje ele é meu amigo. Claro que eu vou, Douglas. Não tem medo? E eu disse, não tenho medo, é essa a minha função. E cumprimos os 8 mandados, deu tudo certo. Em outra situação, também na delegacia de Nova Bassano, chegou um senhor na delegacia, e eu sempre tive o prazer de atender as pessoas que vão na delegacia, e hoje não é diferente. Eu faço questão de conversar com quem quer conversar comigo, com quem quer ser recebido, eu faço questão disso. E nessa delegacia de Nova Bassano chegou esse senhor, eu fui atendê-lo, e ele disse, me chama o delegado Jerônimo, que era o delegado à época. Disse, não, olha, senhor, eu sou a delegada, eu sou a titular aqui. Não, mas eu não vou falar contigo, eu quero falar com um homem.
Imagina, ele olhou uma guria, 26 anos, não vai resolver. Não, eu vou falar com o senhor e eu vou resolver o seu problema. Não, me chamam o inspetor Paulo aí. Eu disse, não, o senhor vai falar comigo. Aí fiz questão, né, resolvi o problema. E aí, a partir daí, a comunidade já começou a me aceitar. E foi tudo tranquilo. Depois de Nova Prata e Nova Bassano, fui designada para Alvorada. Fiquei 1 ano e 8 meses trabalhando em Alvorada. Foi um aprendizado. Lá eu pude ver de perto a maldade humana, até onde as pessoas são capazes de chegar. Foi muito enriquecedor o tempo que eu fiquei. E, a partir daí, eu fui designada para a delegacia especializada no atendimento à mulher de Gravataí. E lá, além da maldade humana, eu vi a violência de gênero, que é uma violência que passa desapercebida por todos. Hoje, os lares das mulheres se tornaram, de algumas mulheres, palco de horrores. As mulheres são agredidas, são estupradas, são vitimizadas, são ameaçadas dentro do lar conjugal, daquele lugar onde elas têm como um lugar de aconchego, um lugar de descanso depois de um dia de trabalho, onde dificilmente há testemunhas. Lá essas mulheres são agredidas. E eu digo para vocês, a culpa é nossa, a culpa é cultural, a culpa é de quando as mulheres têm filhos, um homem e uma menina, um menino e uma menina, na verdade, e aí dizem assim, minha filha, vai ajudar tua mãe, vem ajudar tua mãe a lavar a louça enquanto teu filho, ou enquanto tu, meu filho, te diverte, vai jogar futebol e vai brincar de videogame com teu pai. Então, assim, a mulher... eu ouvi até um relato de uma mulher que foi violentada por alguns anos, que ela me disse, delegada, eu sofro violência desde que eu nasci, porque meu pai me olhou e dizia, como eu queria um menino. E essa violência as mulheres estão sofrendo, as coisas vão passando desapercebidas, as crianças estão sendo ensinadas de que o menino é superior à menina. Nas escolas não ensinam as gentilezas que merece uma mulher, passar à frente, dar um lugar, ser cordial. Essas coisas, por mais antigas que possam parecer, já minimizam os efeitos da violência de gênero. Na delegacia especializada também eu trabalho com crianças vulneráveis, estupros de vulneráveis. E, obviamente, não vou chocá-los aqui, que não é essa a intenção, mas eu quero muito contar uma história, porque hoje o delegado de polícia, muito além daquela parte operacional, até o Pedro me questionou, tá, mas vocês vão trabalhar assim de vestido e tal? O delegado de polícia, além de ser um gestor, o delegado de polícia é um garantidor dos direitos do cidadão. Muitas vezes, e isso eu visualizei bem em Alvorada, quando os presos, que até então são suspeitos, e a gente tem que admitir isso porque a lei diz assim, chegam na delegacia muitas vezes agredidos, o delegado de polícia é o único garantidor dos direitos desse cidadão. E o delegado de polícia hoje é um garantidor dos direitos do cidadão. O machismo na polícia vem mudando muito. As delegacias especializadas vêm sendo equipadas, há um respeito com relação a essas delegacias, e as promoções das mulheres, tudo isso vem mudando na polícia. E a gente espera que mude culturalmente, né, em todos os setores. Mas eu faço questão de contar uma história que me marcou muito, até porque mexeu com a minha vocação e mexeu bastante comigo. Eu tive um casal de irmãos, eu vou falar nomes fictícios aqui, mas o Igor com 4 anos, a Isadora com 9 anos, ambos eram estuprados pelo padrasto. O que é muito comum, padrastos, avós, tios, amigos de família. E esse menino, nós ouvimos primeiro a irmã dele, que relatou os abusos. Posteriormente, fomos ouvi-lo. E aí, para criar aquela confiança, ele ficou desenhando na minha sala, a gente brincando, falando de outros assuntos. Quando ele se sentiu seguro, ele disse, tia, sabe o que eu quero ser quando eu crescer? Eu quero ser policial. E eu, que bom, Igor, que honra. E ele disse assim, mas por que tu quer ser policial? E ele disse, eu quero ser policial para pegar aquele cara que fez aquelas coisinhas comigo. Tia, mata ele para mim.
De imediato eu falei para ele: Igor, a tia não pode matar, a polícia não é feita para matar. A polícia é feita para aplicar a lei. Então a tia vai prender ele para ti. E nesse momento, né, a gente tem que controlar muito a emoção. Porque até me questionam: a delegada não tem vontade de ir lá matar o cara que fez esse tipo de coisa? Olha, em alguns casos dá vontade, mas jamais a gente vai ferir a integridade física de alguém. Porque nós somos os únicos garantidores. E a gente tem que agir com profissionalismo nesses momentos. E digo para vocês que, graças a Deus, já sei separar, né, as emoções do lado profissional. Então, prendemos esse agressor do Igor. E, nesses momentos, assim, eu vejo que é feita a diferença. Mesmo que seja uma justiça imediata, mesmo que seja uma justiça rápida, que, posteriormente, a gente sabe que esse agressor pode ir às ruas e deve ir, porque a lei assim impõe. A gente sente que fez a diferença e, com certeza, essa criança vai olhar a polícia com um olhar diferenciado. E, para finalizar, também eu quero contar um relato de uma mulher, até para trazer a violência de gênero, como ela é e o quanto ela é dolorida. Teve uma moça também que foi atendida pela delegacia, que ela pedia para o companheiro nunca agredi-la. Aí ela, chorando e tal, eu vi que o cabelo dela era curtinho. E ela disse: delegada, está vendo meu cabelo? Sabe como ele fez? Depois de eu contar para ele a história da minha mãe, que era brutalmente agredida por todos os companheiros que ela tinha, ele soube dessa história, me preservou por algum tempo, e, na primeira briga, na primeira discussão, ele cortou meus cabelos com um facão e disse: agora tu vai aprender a apanhar que nem a tua mãe. Isso é a violência de gênero. É disso que a gente deve fugir. Falei para a Karina que a minha missão vir aqui é dizer para os senhores e para as senhoras que a gente tem que mudar essa realidade. Existe o Disque 180, Disque 181, Disque 100 Direitos Humanos, a gente precisa denunciar. E dizer que é um prazer muito grande, né, ter falado para vocês aqui nessa noite. Dizer que o lema da Polícia Civil é para servir e proteger. E, com certeza, eu estou pronta para servir e proteger. Me orgulho muito da minha profissão e tenho orgulho de ser delegada da Polícia Civil. Muitos, inicialmente, diziam: mas Polícia Civil, por que não a Polícia Federal? Porque a Polícia Civil está perto da comunidade. A Polícia Civil está próxima dos piores crimes e ali ela pode auxiliar. E eu acho que eu nasci para isso. Então, muito obrigada. Agradeço a todos. Obrigado.